Bom, agora nós vamos criar um bloco de tratamento de analógicas. Então, para isso, vamos vir aqui nas funções, adicionar um objeto, uma pool. Então, eu vou chamar ele de FB analógica entradas. Vai ser um bloco funcional e diagrama ladder. Então aqui fazer a mesma coisa. Eu faço isso para ter o controle da versão e da data. Quando eu faço modificação, eu vou mudando a versão. Facilita na hora de fazer algum tipo de alteração ou o último que alterou. É mais um controle interno meu. Bom, aqui agora o que a gente precisa fazer é definir as variáveis de entrada e de saída. Então eu vou colocar aqui entrada analógica. Opa. Ela vai ser do tipo int. E essa daqui vai ser a entrada física. Aí eu vou ter que ter uma variável de range máximo. Ela também vai ser do tipo int. Range máximo. Range mínimo. Também do tipo int. Então, basicamente é isso que eu preciso, tá? E nas var output, valor de engenharia. Opa. Vou chamar ela de out analógica do tipo int. Valor de engenharia inteiro. Eu vou chamar aqui out real para quando eu quiser essa variável do tipo real com ponto flutuante. Então, o que eu vou fazer? Com esses dados aqui, eu já consigo fazer
a minha escala de engenharia para entrada analógica. Então, para isso, eu vou usar aqui um bloco que já tem no Codesys 3, que chama lintrafo. No caso aqui ele não associou. Vamos lá. Preciso vir aqui no Library Manager, né? Adicionar a biblioteca. Application, não. Miscellaneous, não é application. Common, útil. Aí aqui eu já vou ter o meu dado do lintrafo. Então se eu vim aqui, foi adicionado. Então aqui foi adicionado. Eu venho aqui, lintrafo. Tem que apagar. Apaguei ele, lintrafo. Esse daqui dá a instância. Vamos chamar ele de lintrafo 0 mesmo. Então, eu quero que ele esteja sempre rodando. E aí eu tenho algumas coisas aqui. O in, ele pode ser do tipo o int. Eu posso jogar esse cara aqui direto, ele vai já aceitar. Tá? Agora o in máximo, ele vai pedir um valor real. Range máximo. Range mínimo. E aí eu preciso colocar aqui os output máximo e output mínimo. Né? No caso aqui, eu coloquei no lugar errado. Range mínimo é aqui. E o range máximo é aqui. Aqui como eu trabalho com analógica, esse daqui eu já sei o range que vai ser. Então eu vou colocar ela aqui direto de 20 a 30 mil. Esse já é o range fixo da minha analógica. E aqui a saída vão ser variáveis. Tá? A variável de erro ela é uma bool. E o out aqui, ele é do tipo real. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui o out real. E se eu quiser ela numa variável inteira, eu coloco aqui uma conversão real to int. Então eu uso aqui o out real e aqui eu uso o out analógico. Bom, agora aqui, o que nós vamos fazer? Vamos testar se isso daqui está funcionando, né? Vou vir aqui no user pro, salvar, né? Compilar. Zero erros, vamos lá. Então no user program, vou deletar esse cara aqui. Vou colocar uma caixa com enable.
E aqui eu vou FB, analógicas, entradas, entrada. Entradas. Instancio ela. Então aqui o que eu tenho, né? O valor da entrada analógica. Então eu vou colocar uma variável qualquer aqui. Eu acho que já tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Então entrada, cria aí, ela vai ser do tipo int, range máximo, vamos colocar aqui de 0 a 100%, que aí fica fácil da gente ver. Aqui eu posso tirar, aqui eu posso tirar. Vamos rodar. Sim. Ele já está em... Ele já está em simulação, ele vai fazer o download. Não vou transferir o código fonte. Eu acho que aqui, ó, eu até tenho, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. A IW8. Vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui na IW8. Inclusive ela está configurada para volts, está errado. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar. Eu vou vir aqui no meu configuration bus. Então aqui, ó, o parâmetro do módulo, ele tá tensão 0 a 10. O que eu vou fazer é mudar ele aqui, corrente 4 a 20, que é o que eu vou ter lá, mínimo 0, máximo 30 mil. Por isso que eu usei essa escala lá dentro do meu bloco, porque eu já uso ela padrão aqui. Sem filtro digital e circuito aberto, ela vai me dar 0. Tá? Vou configurar duas aqui, só para ter aqui. Salvo. E aí aqui no meu entradas analógicas eu vou colocar direto % IW8, que vai ser o correto que a gente vai usar mesmo, né? Opa, aqui eu fiz errado. Não é no bloco que eu tenho que mudar, é no user program. Em vez de usar a entrada aqui, eu vou usar % IW8. Agora tá certo. Então vamos lá. Sim. Ele vai ter que fazer download porque eu fiz mudança de hardware, né? Toda vez que você tem mudança de hardware ou mudança de tabela Modbus, ele vai pedir para fazer download. Então aqui eu tenho aqui na minha IW, eu vou diminuir aqui eu tenho o meu módulo, ó, IW8, ele está 4 mA. Certo? Então é como se eu tivesse em 0. Esse daqui é bem legal, eu vou colocar ele aqui embaixo só para ficar mais fácil da gente ver. Ele tem um valorzinho, ele tem um slide bar para você ir alterando, tá vendo? Conforme você vai alterando o slide bar, ele vai colocando um valor aqui e ele vai te falando de quantos miliamperes ele está vendo. Aqui não está funcionando ainda porque está em stop. Vamos dar o play. Então aqui, ó, olha só, eu estou com 10 miliamperes. Então se eu vim para 12, que é metade, 12,
eu tenho aqui na minha saída analógica 50%, que é o meu range aqui que eu defini, né? De 0 a 100, né? 12 mA vai ser a metade do, do meu valor, ele vai ser atribuído a um valor de 15.000 internamente nessa int, ele vai dar aqui metade. E aí você vê a diferença, por exemplo, ó, quando você tem o real, você tem o 40,8%, tá? E aí, dessa forma, você pode escolher o range máximo e mínimo aqui, para que você tenha aqui um valor diferente para cada escala de engenharia que você use. Então aqui, ó, só para fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, vou dar o logout, eu vou colocar esse cara aqui, range max, vou criar essa variável aí, e eu vou criar aqui o range mínimo. E aí vamos entrar aqui, ele vai fazer alteração online, e ele vai continuar tudo normal. Então tá lá, né? Meu range máximo aqui, vamos supor que eu tenha um tanque, onde meu range máximo ele seja 10 metros, tá? Então no caso aqui, como eu vou usar uma variável int, eu vou usar 10 metros. E o range mínimo, né, vai ser 0 mesmo. Então aqui, ó, quando eu tiver 10 mA, eu vou ter 4 metros, ou 408, tá? Então, ó, tá vendo? Eu consigo alterar aqui, ó, e eu consigo ver na minha output real, com duas casas aí decimais, até mais, né? Você vê aí que ele tá me dando o valor aí com 7 casas decimais. Não precisa de tudo isso, né? A precisão do instrumento não é tão grande assim. Mas se eu colocar lá um medidor de pressão, né, onde o meu range máximo seja 10 MCA e colocar ele lá na parte de baixo do tubo, eu vou ter aqui 3 metros e 29 do meu tanque. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, excluir, vamos dizer que o meu range mínimo, né, o meu medidor ele vai estar medindo a partir do 1 metro de altura, tá? Eu posso tirar esse 1 metro, né? Então, no caso aqui, eu colocaria ele para medir de 1 metro até 11. Aí, olha só, se eu já tenho 1 metro no mínimo, ele já está me dando 4 metros aqui de altura no meu tanque. Então, isso daí são valores onde eu posso colocar qualquer tipo de escala de engenharia que eu vou criar aqui. Outra coisa que também é muito comum usar é a gente ter um medidor de nível do tipo ultrassônico, né, com uma janela de atuação, né? Então, ele fica em cima do tanque, né? E esse em cima do tanque, ele vai ter uma abertura máxima, né? É, então, a abertura dele, né, pode ser de 11 metros, né? E eu não vou conseguir pegar o último fim lá do, do,
do tanque. Então ele pode ficar aqui com um valor mínimo, né? Então esse range mínimo a gente usa ele para dar o offset, né? Da onde a gente vai estar medindo. Tranquilo? Agora o que nós vamos fazer é incrementar essa lógica aqui das analógicas para ele me dar alguns alarmes, né? Para ele me dar alguns pontos digitais aonde eu possa fazer alguma coisa. Então vamos lá, saindo aqui do, do online, né? Deixa eu fechar aqui e fechar isso daqui. O que eu vou fazer agora é criar. Opa, falha na partida não. Nós estamos no analógico. Nós vamos criar agora locais, valores aonde a gente vai fazer a inserção de alarmes, né? Tanto para cima quanto para baixo. Bom, então aqui ó, nas inputs, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui o AL, Hi-Hi, do tipo int. Então ele é o alarme de nível muito alto. Fazer a mesma coisa aqui para o nível high, alarme de nível alto. Vamos fazer o low, alarme de nível baixo. E nós vamos fazer mais um que vai ser o low, alarme de nível muito baixo. E nas saídas, o que eu vou fazer? Eu vou criar bits. Então, low, high, ele vai ser do tipo bool. Alarme nível muito alto. Vou chamar esse cara aqui de out. Vai ser melhor. Aí organiza melhor o que é saída e o que é entrada. Então H, alarme de nível alto, o alt, L, nível baixo, nível LL, alarme de nível muito baixo. Certo? Bom, eu estava pensando aqui melhor e eu vou mudar todos esses caras aqui para real. Porque aí o que acontece? Eu consigo fazer os alarmes direto via ponto flutuante na IHM e eu evito alguns outros transtornos.
Então eu vou fazer esse bloquinho inteirinho como real. O que vai dar um problema aqui, né? A hora que eu salvar aqui ele vai... O IW aqui, bom, ele consegue aqui. Deixa eu gerar códigos. Talvez ele dê erro aqui, ó. Não, não deu. E aí esse bloquinho, ele estando todo em real, eu posso colocar o range máximo e o range mínimo como uma inteira normal, sem problema. E eu posso usar um real também, sem problema. Vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Alterei aqui as variáveis para real. E aí eu vou conseguir trabalhar melhor aqui os valores. A primeira coisa que eu preciso fazer é uma comparação, né? Para eu ter aqui o range máximo, né? O range máximo não, o alarme de high, né? Muito alto, em comparação com a saída analógica, né? No caso eu vou usar a saída analógica real. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui operando matemático, né? Então eu vou colocar ele GT. Então ele é great. Esse daqui vai ser true, sempre rodando, tá? E a comparação que eu vou fazer é o seguinte: quando a meu valor em real, né, for maior do que o alarme HH, eu vou gerar uma saída que vai ser o out HH. Opa, preciso colocar aqui out HH. Tranquilo? E aí eu vou copiar para os 4 estados. Quando o out real for maior do que o alarme H, eu vou ligar o out H. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar um LT, less. Quando ele for menor do que o out real for menor que o L, que o alarme low, baixo, então eu vou disparar aqui a saída L. E aqui, a hora que o out real for menor do que o LL, o valor LL, então eu vou disparar low. Bom, vou salvar aqui, compilar. E agora a gente vai testar esse bloquinho aqui. Atualizar parâmetros. Tcharam. Aí agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar os alarmes. ALHH. Ok. ALH. Ok. AL low. Ok. AL low. Ok. Eu vou tirar das saídas aqui porque não precisa. Se não tirar as interrogações, ele dá erro de compilação. Então vamos transferir agora esse cara e aí a gente vai testar aqui como que eles são. Toda vez que você faz alteração em código, né, o Master Tool aqui ele fala que pode ter consequências não intencionais. Então, assim, a gente não está ligado a nenhuma máquina, né?
mas tenha cuidado quando fizer essas alterações para não sair aí disparando bomba ou ligando o motor indevidamente. Então vamos lá. A gente tem aqui o valor, né? Range máximo 11, range mínimo 1, né? Eu vou voltar aqui pro tanquezinho nosso de 0 a 10, porque vai ficar mais tranquilo de ver, tá? Bom, aqui o alarme HH tá tão true, né? Porque o setup dele está tudo em 0, né? Então o que que nós vamos fazer? Vamos colocar um valor de HH. Então o meu tanque aqui ele vai, vamos dizer que ele tenha 5 metros de altura. Então eu posso colocar aqui 4.8, tá? O alarme high vai ser um alarme para me dizer quando que ele está um tanque cheio. Então nós vamos colocar aqui 4.6, pode ser. O alarme low é quando ele vai ligar, então eu quero manter esse tanque aqui mais ou menos cheio. Então eu vou colocar aqui 3.8. E o alarme low, ele vai ser um alarme o alarme low ele vai ser um alarme para proteção de bombas. Então nós vamos deixar ele como meio. Opa, 0.5. Vou transferir esses valores aqui das variáveis e pum. Então, ó, nós estamos com 3.29, ele está me dando alarme low. Nesse caso aqui eu poderia fazer a lógica para ele ligar uma bomba. E aí ele vai começar a encher o tanque. Encheu, ele vai mantendo até chegar no alarme high. Opa. Deixei. Alarme high, ele desligaria a bomba. Aí aqui, ó, passou de 5, meu tanque transbordou. Então, alarme high vai atuar e vai dizer para mim que tá tendo um transbordamento de tanque, alguma coisa aconteceu, acabou não parando a bomba. E o contrário é a mesma coisa. Se ele chegou aqui em 3.8, não ligou a bomba e ele continuou vazando, ele vai chegar no alarme low e pum, dizer aqui, ó, para as bombas. Então esse aqui é um bloquinho multifuncional. Eu posso usar para qualquer tipo de entrada analógica, temperatura, eu posso usar pressão, né? No caso aqui a gente está usando nível. Poderia usar de várias formas diferentes, né? Para qualquer tipo de bloco analógico de entrada, para eu transformar ele numa escala de engenharia direto. Tá ok? Agora o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Se eu estiver usando, por exemplo, num tanque, né? Bateu em 4.8, ele vai dar uma oscilada. Ele vai ficar oscilando entre 4.7 e 4.8, né? Ele ficaria algo assim, ó. Ele fica oscilando, né? Aqui, lógico, a oscilação está muito grande, mas eu quero tirar essa oscilação da água, né? E isso vai depender conforme o meu processo. O que eu vou fazer? Então, para disparar esses alarmes, eu vou criar aqui um filtro, simplesmente para que eu ligue esse bit aqui só depois de um tempo. Então, a forma mais fácil, né, de eu fazer isso daqui é colocando um temporizador, tá? O temporizador a gente já viu, né, como que coloca. Simplesmente a gente vai colocar
o tom aqui dentro, né? No caso aqui eu vou usar a instância dele normal mesmo, tá? E o PT eu vou trabalhar ele em alguns segundos, né? Como que a gente faz? Vou criar uma linha aqui antes. Vou criar aqui um... Como esse daqui vai ser em alguns segundos, né? Eu vou acabar criando a caixinha igual a gente fez da outra vez. Basicamente, então, o que eu vou fazer? Vou criar... Antes de criar a linha aqui, eu vou vir aqui na falha e eu vou criar esse cara aqui, ó. Ctrl C. E vou salvar ele aqui. Ctrl V. Vamos criar aqui na entrada a variável tempo. Né? Ela vai ser do tipo int. E aí eu vou colocar aqui na descrição tempo para alarmes. Né? No caso aqui, o PT falha, ele não é bem condizente, né? Então eu vou mudar ele para PT alarme. Ok. E eu ainda escrevi errado, né? PT alarme. Quando acontece isso, olha só, ele tem aqui, ó, ele cria o cara aqui, ó, essa variável. Então, o que eu vou fazer é apagar essa linha e pronto. Aquela memória já não existe mais, só vai existir essa daqui. Tá? E aqui eu vou colocar o alarme. Eu vou colocar um alarme só para todos, né? Para ficar mais fácil. Só que eu não posso simplesmente sair copiando o tom por causa da instância dele. Se eu copiar o tom aqui e passar ele para cá, ele vai estar instanciado como 0. Tá? Isso vai fazer com que ele não funcione direito. Então, instância como 1, maravilha. E aí eu vou fazendo a mesma coisa. Instancio como 2. E aqui vou instanciar como 3. Se você usar instâncias iguais, ele não vai funcionar direito, porque várias coisas vão estar acionando ele. Tá? Então aqui, eu sempre salvo antes de compilar, porque às vezes ele trava e pelo menos já está salvo. No user program, vamos colocar aqui, atualizar parâmetros, o tempo, eu vou colocar aqui um tempo de 5 segundos, mas a gente pode usar o quanto que a gente precisar. Não? O que acontece é que tudo vai depender do seu processo. Se você tiver um tanque que tem uma área muito grande de atuação, talvez você tenha que colocar, por exemplo, um tempo para dar esse alarme aí de uns 30, 40 segundos. No caso aqui, como é só uma simulação, então vamos colocar aqui direto 5 segundos, que vai ficar mais fácil. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui um valor, né? 3.8. Saiu daqui, vai esperar 5 segundos e vai ligar aqui. Opa, 3.8 não.
Vou descer um pouquinho. Conta 5 segundos para ativar o low. Maravilha. Bom, é exatamente isso que eu precisava, né? Agora eu tenho aqui os tempos certinhos, né? A saída é mais rápida, a entrada é mais lenta. A saída é praticamente instantânea, né? E a entrada do novo valor vai dar um tempinho, 5 segundos, e vai ativar. Tranquilo? Então é isso aí. Perfeito para o que eu precisava.